Só que antes de ele seguir com o ministério dele, aconteceu uma coisa muito poderosa. Que é o seguinte, ele passou pela história da tentação no deserto. Cara, essa é uma das partes mais impressionantes da história dele. Como que linka o batismo pro deserto? Ele teve que se provar? O que foi? Deixa eu introduzir isso aqui. É o seguinte, no momento que você morre da carne, nasce da água do espírito, você deveria passar a se entregar mais para Deus, a se esforçar para ouvir a voz de Deus, a entregar o controle da sua vida para Deus, né? E de fato, a gente muitas vezes acha que é a gente que se mete em rascada. Muitas vezes não é a gente que se mete em rascada, muitas vezes Deus faz a gente passar por isso porque sabe o que vai acontecer na frente e precisa nos preparar para esse momento. Sim. Então, ele foi levado pelo próprio Espírito Santo para o deserto. Ele precisava passar por uma provação ali, né? E o que aconteceu? Ó, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Após jejuar por 40 dias e 40 noites, Jesus está faminto e o tentador se aproxima. A primeira tentação é que Jesus transforme pedra em pães, né? E aí depois ele tem outras tentações. Então eu vou ler aqui para vocês o que acontece nessa passagem que é uma guerra. É uma guerra que acontece agora. Jesus, isso aqui é Lucas 4, 1, 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, Rio Jordão, onde ele foi batizado, e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Ele não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Então imagine assim, a situação de Jesus agora, ele estava vulnerável, estava com fome. Imagina você tantos dias sem comer. O Porsche estava na garagem. Porsche estava na garagem. Então ele não usou os poderes dele para amaciar nada. Ele ficou no deserto como se fosse qualquer um de nós quatro ali. Exato. E aí imagina, ele está vulnerável. Aí o diabo diz para ele, se és o filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. E Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então, a primeira tentação aqui foi, você está 40 dias sem comer, tá com fome? Transforma essa pedra em pão, se você é mesmo. Quando ele fala tá escrito, tipo, tá escrito aonde? Tá escrito na Boa Bíblia. Pergunta. Não? Não, falei, boa pergunta. Sim. O diabo vai usar a Bíblia contra Jesus, e Jesus vai usar a Bíblia para responder ele. Ou seja, até o diabo distorce a palavra de Deus. Então, mas a genialidade disso é o seguinte, Jesus usa a Bíblia para se defender. Ele fala assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então imagina, ganhei, né? Usei a palavra contra você. Só que o diabo é tão inteligente que ele diz, o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Aí Jesus respondeu de novo com a palavra. Está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só ele preste culto. Aí o diabo o levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Então, aí o diabo vem, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para o guardarem, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E aí ele usou então a palavra contra Jesus. Aí Jesus usou a palavra de novo contra ele. E Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. E só uma curiosidade, legal, essa última aí. Sabe qual foi a passagem que o diabo citou quando ele falou, porque está escrito, aos teus anjos dará ordens a teu respeito? O Salmo 91. Quando eu era criança, a Bíblia lá em casa, quase todo católico é assim, fica aberta no Salmo 91, porque ele diz que é o Salmo que expulsa o diabo. Não sei quem do interior sabe disso, mesmo na capital era de Belo Horizonte. E em Qumran, nos manuscritos do Mar Morto, o Salmo 91 ficava junto com os salmos de exorcismo. Olha a ironia, o diabo cita para Jesus um salmo de exorcismo. Cara, olha só. O Salmo 91. Então, assim, Rodrigo, eu separei uma série de aprendizados dessa passagem. Não sei se você quer complementar algo antes, mas depois eu tenho uma lista de coisas que só para preparar o terreno para você fazer, porque realmente só essa aqui é bizarro. É bizarro, dá umas 2 horas de conversa. O deserto, na cultura bíblica, é o lugar da provação.
Nós, pela herança grega, especialmente de Platão, quando queremos falar do inferno, você imagina o subsolo. Lembra aqueles desenhos que tem um anjinho quente, aí abaixo o elevador vai para o inferno, vai subir vai para o céu. Mas essa não era a ideia deles. A ideia deles é que o deserto é o lugar dos demônios. Tanto é que no Antigo Testamento tem o dia do Yom Kippur, o dia da expiação. Deus mandava o sacerdote separar 2 bodes. Um bode para o Senhor, que era sacrificado, e o outro bode para Azazel. Azazel é o nome de um demônio. E o bode de Azazel era solto no deserto. Então, na Bíblia, o topo do monte é sempre a presença de Deus. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, diz o salmista. O meu socorro vem do Senhor. Quem se assentará no santo monte do Senhor? Aquele que é digno, que é limpo, etc, etc. O monte do Senhor. O deserto e o vale são o oposto do monte. Ali é o lugar da provação, é o lugar onde o demônio habita, é o lugar onde todo mundo tem medo. Por isso que o Salmo 91 é um salmo que descreve a fortaleza no deserto. E você vai pegar Jacó passou pelo deserto. Moisés, antes de se preparar, antes de tirar o povo do Egito, Moisés passou 40 anos no deserto. Depois, o povo de Israel, para entrar na terra prometida, passou 40 anos também no deserto. Elias passou um tempo no deserto. O apóstolo Paulo, quando pregou, ele passou 3 anos e meio no deserto da Arábia se preparando. No Apocalipse, capítulo 12, o povo de Deus é representado por uma mulher com asas, que antes de entrar na Nova Jerusalém, ela passa 1.260 dias no deserto. A palavra deserto em hebraico é midavar. Midavar significa literalmente da palavra. Mi é a preposição da palavra. Tá? Medaber é falar. Medavar, da palavra. E uma vez eu perguntei para um rabino, por que vocês chamam em hebraico o deserto de midavar, lugar da palavra? Ele falou que o deserto é o único lugar silencioso o bastante para você ouvir a voz de Deus. O deserto é o único lugar inóspito o bastante para você mostrar que você precisa de Deus. Então, como tinha essa característica do deserto, Jesus também passou pelo deserto se preparando e ele foi confrontado pelo diabo em pessoa. E o diabo queria fazer uma coisa muito interessante. Ele queria convencer Jesus que ele não era o Filho de Deus. Porque eu imagino que o diabo não apareceu para ele como um diabo. Sim. Ele deve ter aparecido para ele como um anjo de luz, bonito, lindo. Sim. Aí a gente vê o contraste. Se Jesus estava como ser humano, esvaziado, como disse Paulo, com a Porsche na garagem, Jesus estava cadavérico, fétido. Se você depois de uma apresentação estava com o cabelo precisando de um cabeleireiro, imagina Jesus 40 dias sem tomar banho. Jesus devia estar fedendo, com mau hálito, o rosto abatido, seco, né? Seco. Aí aparece aquela figura gloriosa. Olha o contraste. Ou seja, sucesso não é pecado. Mas nem sempre o sucesso e o contrário dele é sinônimo de quem deu certo e quem não deu. Que a gente tem o oposto. E aquele anjo, quando chega para ele, pergunta assim, se tu és o Filho de Deus, ele colocou dúvida. Sim. A gente não pode deixar que o diabo coloque dúvida sobre a nossa identidade. Eu sei quem eu sou. Se eu sou, peraí, tem alguma coisa errada aí. Se tu és, e no momento em que o diabo leva Jesus até um monte e oferece para ele todos os reinos do mundo, me chama a atenção, a Jordânia, vocês chegaram aí, não? Na Jordânia? Eu acho que não, cara. Jordânia é do lado de Israel. É uma outra viagem que você tem que fazer, viu? Vocês têm que ir à Jordânia. Você tem que ir também para Israel. A gente vai junto aí. É. Né? E na Jordânia tem o Monte Nebo, onde Moisés morreu. E a Bíblia fala que Deus levou Moisés até o Monte Nebo e mostrou para Moisés toda a terra prometida. E da Jordânia, do lado de cá do Jordão, do Monte Nebo, dá para você ver realmente Jericó, o Mar Morto, dá para ver Qumran, o deserto da Judéia, dá para ver até Jerusalém, dá para ver a Galiléia, dá para ver tudo. Só que Moisés não entrou na terra prometida. Porque ele tinha quebrado a aliança com Deus, ele tinha pecado. Sim. Quando a gente conversar sobre Moisés, eu conto essa história. E Moisés morreu no Monte Nebo sem entrar na terra prometida, porque ele errou só numa coisinha. Aí agora, o diabo coloca Jesus num monte muito alto. Como essa provação foi no deserto da Judéia, o monte mais alto do deserto da Judéia fica em frente a Jericó.
E esse monte, se você estiver no topo dele, ele dá de cara para o Monte Nebo do outro lado. Então o diabo colocou Jesus no alto do monte, primeiro para parecer que ele estava perto de Deus. Lembra que eu falei que o alto da montanha é perto de Deus? Segundo, o diabo criou em Jesus a mesma situação de Moisés. Moisés subiu ao monte, Deus mostrou a terra e não deixou ele tê-la. Eu coloco você no monte, eu mostro a terra e eu te dou. Eu sou mais legal que Deus. Só me adore por um pouquinho de tempo. Cara, isso é bizarro. Olha só. Primeiro de tudo, Difícil, né? hein? Olha só, primeiro de tudo, o diabo é um sugestionador, igual você comentou. O jogo dele é lançar sugestões e te fazer questionar sua própria identidade. Aí eu lembro, por exemplo, da escola. Você na escola, quando o pessoal vem e fala assim, você não é o bonzão? Aí você fala, não, claro que eu sou o bonzão. E você faz besteira. Mas você não é o cara da edição, o bonzão? Então, eu sou. Aí você pega e você começa a entrar na onda. Na pilha, né? Cara, você Aí faz o cara besteira. xingou sua mãe ali, você não vai bater nele, né? Aí você tem dúvida do que a sua mãe é? E aí, qual que é o problema? Que começa a questionar a sua identidade, cara. Quem você é. Então, às vezes, Jesus... Então, o que o diabo fala? Ele fala assim, mas você não é Jesus? Você não consegue transformar essa pedra em pão? E tipo, não, claro que eu consigo. Imagina se Jesus entra nessa pilha, entendeu? O ser humano é muito frágil, né? Porque Isaías é totalmente isso. É tipo, é um outro ser duvidando do que ele é e o cara acaba se duvidando e ele fica se contradizendo e fica bravo e quer se provar. Qual que é o antídoto disso? O antídoto é saber quem você é. Exatamente. E nesse aspecto... E aplicar, né? E saber quem você é, já que estamos falando agora de um ponto espiritual, você sabe quem você é. E quando você passa pelo processo da conversão, do renascimento, como o Tiago passou, você sabe quem você é aos olhos de Deus. Vamos prestar atenção na resposta que Jesus deu? Quando o diabo falou assim, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, Jesus não falou assim, eu sei quem eu sou, não tem que dar satisfação para você. Olha que interessante a resposta que ele deu. Nem só de pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso aqui está escrito em grego. Jesus falou em aramaico, mas isso aqui está escrito em grego. Em grego, há dois termos para palavra. Você tem o termo logos, que é qualquer palavra formatada. Tá certo? Por exemplo, aqui na minha caneca está escrito primo cast. Isso aqui é logos. Logos. E existe um outro termo em grego, que é rema, que significa palavra pronunciada. Rema é palavra pronunciada. Então, quando eu falo primocast, isso é rema. Isso aqui é logos. Quando Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, ele usa o termo rema. De toda palavra que sai da boca de Deus. Então, nesse momento, embora Jesus rebateu o diabo com a Bíblia, nesse momento específico, ele não estava se referindo à Bíblia. Porque senão ele usaria logos. Porque a Bíblia é a palavra escrita. Jesus fala o seguinte, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que Deus falou. E o que Deus falou? 40 dias antes, Deus tinha falado, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então, embora todas as evidências e circunstâncias pareciam supor que Jesus era qualquer coisa menos o Filho de Deus, ele continuaria crendo que era o Filho de Deus. Por quê? Porque o Pai falou. E se o Pai falou, o Pai não mente. Por isso que aquela hora que a gente falou assim, não é autoajuda nem teologia da prosperidade. Eu não vou porque eu sei que vai dar certo. Eu vou porque ele mandou. E se ele mandou, ainda que dê errado, é porque deu certo. Você entendeu a questão? Então, na vida, a gente tem que ter essa dimensão. Se o Pai falou que eu sou filho dele, o diabo não vai colocar dúvidas na declaração de Deus, ainda que ele tenha todo o argumento e toda a evidência do mundo. Humanamente falando, eu sou filósofo, eu sou formado em filosofia. Pela lógica, o diabo estava certo. Porque o Filho de Deus é glorioso, os anjos se prostram para ele, ele faz assim, tudo acontece. Aquele sujeito ali, não, cadavérico, feio, fedido, e eu conheço o deserto de dormir no deserto. Eu sei o que é. Eu sei o que é ficar 15 dias no deserto de Baiuda, no Sudão, sem tomar banho. É horrível. Imagina 40. Pela lógica, o diabo estava certo. Mas pela fé,
Jesus acreditou naquilo que o Pai falou. E se o Pai falou, o Pai não mente. Olha só, o diabo tenta entregar algo que já era dele antes da hora, né? Quando o diabo mostra tudo para ele, fala tudo que pode ser seu, cara, mas isso já era de alguma forma dele. Só que quando o diabo tenta antecipar algo que já estava destinado a ser dele, uma bênção pode virar uma maldição, né? Então, assim, a bênção certa na hora errada, de forma desonesta, ela pode se tornar um grande problema. Na nossa vida isso acontece. Imagina que se eu trabalhar, eu vou conquistar. E aí, de repente, vem alguém e me oferece um atalho. Cara, esse atalho é eu querer antecipar o que já está prometido. Eu vou, por causa dessa minha ganância, ter algo hoje, só que isso aqui pode acabar, na verdade, manchando o que já estava prometido para mim. Estava escrito, eu ia conquistar o grande, e aí por eu querer antecipar algo que já era meu, eu faço besteira. Sem passar a dor da Sem conquista. passar pelo processo. E esses atalhos, esses shortcuts que aparecem na nossa vida, eles são danosos. Então isso daqui acontece na nossa vida o tempo todo, são as tentações, né? São os atalhos, é a corrupção, é a falta de ética. Isso daqui faz você perder relacionamento, perder amigo, perder empresa, perder tudo. Né? Você pode ser preso. Outra coisa que diz é que Jesus estava cheio do Espírito Santo quando ele foi para o deserto. Cara, isso aqui é tão sutil, mas é tão poderoso, porque significa que ele estava preparado antes. Né? Ele estava preparado antes. Blindado, né? E quem mandou ele para o deserto foi o Espírito Santo. Porque às vezes a gente pensa que, nossa, olha o que aconteceu, o diabo pegou ele lá, vulnerável. Cara, quem mandou ele para lá não foi uma coisa ruim, né? Foi Deus que mandou ele para lá. O que eu achei interessante também, o diabo o deixou até a ocasião oportuna, que termina assim. E aí eu vejo o seguinte, o diabo aparece de forma oportuna. Então, são nas vulnerabilidades e nos pontos fracos. Então, o diabo não vai aparecer numa área onde você é muito seguro. Ele aparece ali naquela área de vulnerabilidade mesmo, né? Onde a gente precisa tomar mais cuidado. E o diabo conhecia muito bem o território inimigo. Né? O diabo conhecia a palavra mais do que a maioria das pessoas. O diabo conhece a Bíblia de cor. Então, imagina se para Jesus precisou de toda essa sabedoria para combater o diabo, imagina a gente. A gente é ninguém. Né? Eu quero combater como? Tem que tomar muito cuidado, né? De fato, é muito perigoso. O que eu achei interessante também é que o caminho importa. O caminho importa, porque olha só, não existia nenhum problema em Jesus transformar a pedra em pão, cara. Não, para pensar. Ele tá com fome. Tá com fome. Ele é Jesus. O que muda ele transformar a pedra em pão? O que muda? Não faz sentido, né? Só que o caminho que ele precisava percorrer era muito importante por causa de nós, não por causa dele. Cara, imagina, é o que você falou, ele podia fazer tudo. Cara, qual que é o problema de pegar essa pedra e transformar em pão? Então, assim, ele podia fazer isso, acho que não teria nenhum grande problema. Só que, cara, você antecipar esse caminho... Até porque mais pra frente ele transforma água em vinho, entendeu? Então, tipo assim... Sim. Exatamente. Ainda ia gerar a transformação que ele precisava passar aí, né? Pelo jeito. Se ele fizesse, se ele percorresse esse atalho, o exemplo, né? Pra gente... E aí, Jesus também, e aqui eu acho impressionante, ele não questionou a autoridade do diabo sobre o mundo. Quando o diabo vem e fala assim, tudo isso aqui é meu, eu te dou. Ele não falou mentira. Jesus não questionou isso daí. Ele não falou mentira, não é nada. Ficou batendo boca, né? Porque legalmente... Porque de fato é do diabo. De fato, legalmente era. Esse é um detalhe que a gente tem que entender, que foi uma pergunta que vocês fizeram lá atrás. Foi. Eu falei, a gente precisa até destrinchar mais o Gênesis numa oportunidade, mas quando Adão e Eva cometeram, os donos do mundo deveriam ser Adão e Eva e a raça humana. Quando eles comeram o fruto proibido e quebraram a lei de Deus, eles entregaram a jurisdição do mundo ao diabo. E você sabe que no direito há coisas que não são legais, não são morais, porém elas são legais. Sim. Ela não é moral, mas é legal. Você entendeu? O camarada foi lá, pegou a sua assinatura, pegou a sua empresa. Pô, sacanagem, mas ele me enganou, ele se passou para o meu amigo. Tudo isso foi muito imoral. Mas legalmente, desculpe, é dele. Sim. Então, para que Jesus pudesse reaver o planeta Terra, Jesus tinha que pagar o preço do planeta com a morte eterna. A morte que nós estávamos condenados a ter. Por isso que quando o diabo falou, não, eu te devolvo aqui, é o jeito mais fácil. Mas é como o erro de Jacó, que é o camarada que ele seria o primogênito, e ele enganou o pai para ter a primogenitura antes, enganou o irmão. E não é esse o jeito de Deus. Ou seja, Deus não duela com o seu caráter. E se ele tivesse aceitado ali, poderia ter uma entrelinha ali no contrato, ele não ia ver... Não, ele não seria legal. Ele seria um Deus
que daria um jeitinho. E Deus, repito, Deus não duela com seu caráter. Sim. E aí tem umas sutilezas, tipo, quando o diabo leva Jesus para o topo do monte, isso mostra que antes de derrubar alguém, ele leva essa pessoa até o pico mais alto para que essa queda seja ainda mais agressiva. Então, às vezes, qual que é o sentido disso na nossa vida? É que a gente olha para o lado, aí tem alguém ali crescendo, ganhando grana, ficando famoso, aí você olha e fala, que injusto, cara. Olha, e a pessoa fala, não, olha o que Deus está fazendo na minha vida. Não necessariamente é Deus que está levantando ela. Sim. Às vezes é o diabo. Né? E a gente geralmente acha que se eu estou ganhando dinheiro, se eu estou ficando rico, se eu estou ficando famoso, é Deus. Não necessariamente. Às vezes tem que ter um contexto maior. Atrela as coisas boas a Deus e pode ser uma coisa Assim fantasiada. como Deus mandou Jesus para o deserto, o diabo também pode levantar alguém. Lembra que, ganhando dinheiro pra que isso uma queda? né? Lembra que eu falei, deserto é símbolo de inferno, de lugar dos demônios. E o topo da montanha, eu falei isso antes, é o símbolo da presença de Deus. Eu dei vários versos aqui. Agora o Hilário diz que é o que ele está colocando. Quem levou você para o topo da montanha, para o lugar de Deus, foi o diabo. E quem levou para o lugar dos demônios foi o Espírito Santo. Exatamente. E por isso que às vezes você olha para o lado e você não consegue entender, você fala, cara, é injusto. Eu tô aqui nesse deserto, tô me ferrando, tô tendo que fazer tudo isso, e aquela pessoa tá lá em cima sem fazer. Às vezes tá invertida essa lógica, entende? Isso aqui é quase um conforto, porque é difícil a gente compreender o que acontece antes de ter o desfecho das coisas. Sim. E a última coisa é o seguinte, como vencer o diabo? Cara, como vencer o diabo? Porque, olha só, isso é muito importante, porque ele está vendo o que aconteceu com Jesus, legal, mas e no nosso caso, quando aparece o diabo, como que eu venço o diabo? Eu acho que tem duas formas de você vencer o diabo. A primeira é através da palavra. Você vê que Jesus usou da palavra para vencer o diabo ali. E a segunda, eu acho que é vencer antes de lutar. Por exemplo, imagina que você se coloca numa situação de vulnerabilidade. Imagina alguém que bebe. Você ficou bêbado. Aí você fez uma besteira. Cara, o diabo vai te tentar quando você estiver vulnerável. Então você encheu a cara, você está bêbado. Aqui o diabo vem e bota alguém na sua frente. O diabo vem e bota alguém para te oferecer uma coisa errada. Aí seria tipo assim, talvez nem beber. Exato. Você não se deixar vulnerável. A ocasião faz o ladrão. Você não pode gerar a ocasião. Você não pode gerar a ocasião. Pô, eu sou muito adepto a isso, cara. Isso é realmente uma reflexão muito boa, cara. Não, porque o diabo tá aqui, ó, tá esperando. Eu falo, vamos ver quem tá fácil hoje. Ah, não, esse aqui tá seguro, esse aqui tá tranquilo. Ih, olha lá, tá toda bêbada, drogada, se jogando em todo mundo. Aqui o diabo pega, essa daqui vai ser mais fácil. Até mesmo tá vulnerável. No mundo atual que acontece hoje, o cara já não tem problema com vícios, aí o cara cai num negócio de jogo. Aí esquece, cara. O cara ele tem problema com o jogo e tá jogando. Pô, o diabo pegar ele e perder tudo que ele tem, é um triste. Mas eu gostei desse negócio de ter a certeza de quem você é. Isso é forte, né? E, tipo assim, ele tinha a certeza de quem ele era e por isso ele não caiu ali, né? Você tem a certeza de quem você é, cara? Nossa, cara, é muito difícil, né? Eu tava... minha cabeça é nerd, ela funciona nerd, né? Existe um momento em Star Wars, quase no final... Daquilo lá você não vai comer? Quase no final, onde o Luke e o Vader estão lutando ali na sala do Imperador. O Imperador fica o tempo inteiro falando na cabeça do Luke, né? Pô, libera ali a sua raiva, vai, bate nele, mata ele, né? Porque o Luke queria que o Vader, né? Que o Luke matasse o Vader para o Luke virar o novo aprendiz. E na hora que ele dá um ataque de fúria ali, e ele bate no Vader, arranca o braço do Vader, né? E ele se enxerga ali, né? Quando o Vader tá sem mão e ele tava sem mão também, ele se enxerga, pô, tô virando, né? Tô virando uma máquina, tô me tornando aquilo que eu não queria. Ele larga o sabre e ele fala assim, pô, eu sou um Jedi, eu não vou fazer isso, eu nunca vou pro lado sombrio, porque eu sou um Jedi, assim como meu pai antes de mim, entendeu? Aí o Imperador fala, então você vai morrer, Jedi, entendeu? Aí tem um negócio, tipo, uma cena muito foda, tá ligado? É um bagulho muito foda. Tipo assim, ele tinha certeza de quem ele era, ele não ia cair, mano. Vamos ver o seguinte, vamos ver se o Rodrigo responde essa. Eu não sei de nada, cara. Você tem certeza de quem você é, Rodrigo? Através de Deus, sim. Através de mim mesmo, sempre vai ter problema. Porque as neuroses ou farão você achar que você é muito bom quando você não é, ou farão você se achar pior ou inválido. Esse é o paradoxo, porque a vida, ela nos tende a achar que nós somos sempre o papel que o outro construiu para nós. Mas através do evangelho, através da ótica de Deus, eu consigo me achar
como aquilo que Deus quer que eu seja. E aí eu não caio nem no paradoxo de achar que eu sou Deus, nem no paradoxo de achar que eu sou perdido. Quando eu vejo Deus, eu vejo que eu não sou nada. E quando eu vejo a cruz, eu vejo que pelos méritos dele, eu não tenho por que ficar chateado quando alguém não gosta de mim. Porque o Criador me ama. Cristo morreu por mim. Toda essa história aqui foi por mim. A partir do momento que eu aceitei a graça, eu entendi que ele me amou, ele veio, ele passou o deserto, não foi para deixar uma historinha contada, não. Jesus não enfrentou o deserto como o Conde de Monte Cristo. Não, ele enfrentou o deserto por minha causa. Então eu sou amado de Deus. Sabe? Então, nesse sentido, eu tenho certeza quem eu sou. E eu tenho uma ideia de quem eu serei. Porque eu sou um ser em construção, né? Em alemão, eles sempre têm uma expressão de Heidegger, que ele fala que todos nós somos um Designstruktur. Designstruktur, em alemão, seria a estrutura do ser, um ser que está permanentemente sendo construído. Então, eu sei quem eu sou. Eu sou filho de Deus, por meio de Jesus. E quem eu serei? Eu tenho uma ideia, pela promessa da Bíblia, quando nós estivermos na eternidade, com uma outra realidade muito maior do que essa. Aí Paulo falou isso, termina a resposta assim. Ele falou, quando eu era menino, eu pensava como menino, via como menino. Agora eu me tornei adulto e tenho pensamento de adulto. Mas hoje eu vejo a realidade ainda como por um espelho, obscuramente. O espelho na época de Paulo era um bronze reluzente, não era espelho igual você tem hoje. Hoje eu vejo a realidade como por um bronze. Mas naquele dia, eu o conhecerei, como também sou conhecido, ou serei conhecido.